Sejam muito bem-vindos à nossa casa. O que o Evangelho nos diz sobre isso? Que Jesus abençoe essa união. Amém. Olá, que bom estarmos aqui mais uma vez com você. Eu me chamo Dilton Góes, sou membro do Núcleo de Formação e Espiritualidade da Pastoral Familiar em Vitória, Espírito Santo. Hoje nós vamos tratar da aula 3 da apostila do encontro, que vocês fazem a acolhida, nos encontros. Essa apostila que é um padrão aqui da Arquidiocese de Vitória, Espírito Santo. Tá bom, essa apostila aí. Bom, querendo lembrar que, além da apostila, obrigatoriamente você tem que levar a Bíblia para o encontro. E também, de preferência, levar o Catecismo da Igreja Católica. Esses 3 livros devem constar e estar sobre a mesa para mostrar de forma visual ao casal de noivos que você está falando em nome da igreja, né? O conhecimento de si mesmo e do outro é o título deste módulo 3. Nós começamos sempre com a oração inicial. A oração inicial deste módulo 3 é em Mateus 7, de 1 a 5, que lembra, né? Você tem que pedir para que eles leiam, manuseando a Bíblia, que eles façam a leitura. E Mateus 7, de 1 a 5, lembra que nós não podemos julgar. Não julgueis e não sereis julgados. Porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida que tiveres medido, também vós sereis medido. Então, dentro desta leitura, o casal acolhedor leva o casal de noivos a refletir, né? Como é que ele está aceitando o outro, quais são suas diferenças, aonde que ele não aceita, o que que eles já tão cedo não estão se perdoando, né? Depois ele fala no versículo 3: porque olhas a palha que está no olho do teu irmão e não vês a trave que está no teu. Tá vendo? Eu estou julgando o outro e achando que eu tenho uma palha no meu olho, mas na verdade eu tenho uma trave no meu olho que está me atrapalhando em enxergar o outro. Então isso também é tratado aqui na oração inicial. Depois ele fala: não lanceis aos cães as coisas santas. Então, ó, já preparando o noivo e a noiva para a realidade de uma vida sacramental. Quando se casam, né? Então, o quarto é uma coisa santa, a cama é uma coisa santa, o seu apartamento, a sua casa é uma coisa santa. Nós não podemos profanar o nosso lar, permitindo que influências mundanas e malignas entrem em nossa casa. Então, nós estamos falando desde de símbolos mundanos de sexualidade, vídeos inadequados para um casal que quer se reunir santamente no Senhor. Não atireis aos porcos as vossas pérolas, para que não as calque com seus pés, e voltando-se contra vós, vos despedacem. Ter cuidado com as coisas, objetos, filmes e influências na sua intimidade de casal. Ter muito cuidado. Então, aqui a palavra pede para que o casal já se torne santos. Depois que eles constroem essa santidade junto, aí o versículo 7 conclui: pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e vos será aberto. Então, a santidade do casal cria essa conexão com Deus. E, em conexão com Deus, tudo que o casal pede será atendido. Assim, nós encerramos a oração inicial nessa breve reflexão. A metodologia deste encontro. O casal acolhedor primeiro fala das suas histórias, de como foi difícil aceitar determinada situação e perdoar e reconciliar-se. Pode contar no início do casamento, porque ela roncava, ele ronca demais, foi difícil para a gente. Ou então ele trouxe para a nossa vida tradições e culturas da sua casa, que eu não aceito isso, tive dificuldade de aceitar o comportamento do meu marido, o comportamento da minha esposa. Nós tivemos muita dificuldade no início da nossa relação. Então começa a abrir a sua vida, o casal acolhedor. Assim, permitindo que o casal
de noivos que está sendo acolhido, para que possa criar um clima de segurança e confiança que possibilite aos noivos se abrirem para as suas histórias de superação, que é isso que nós vamos precisar dentro desse terceiro encontro. Porque dentro da metodologia ele procura conhecer-se bem. Aí é a hora que o casal acolhedor tem que olhar no olho dela e perguntar: vocês se conhecem tão bem a ponto de contrair para si um matrimônio? Será que vocês se conhecem verdadeiramente? Esse namoro de vocês foi um namoro profundo? Vocês se conhecem a ponto de chegar no altar diante do Senhor e pedir para sempre o matrimônio? Ou tem coisas obscuras entre vocês? Ou tem coisas mal resolvidas entre vocês? Que daqui a pouco vai se tornar um grande problema na sua vida matrimonial. Depois levar a refletir Mateus 22, de 34, 40, os dois mandamentos do Senhor, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Né? E o segundo mandamento é semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se eu não me amo, se eu não me aceito, se eu estou levando para o meu matrimônio traumas, porque meu pai era adúltero, minha mãe era adúltera, então eu vou levar para o meu casamento esta insegurança, né, que eu trago comigo mesmo e acabo prejudicando o meu casamento por falta de confiança. Nós temos que tratar de nós. Esse é o momento de tratar das nossas questões, das questões pessoais de cada noivo, das suas feridas. E o casal acolhedor tem que pincelar, tem que pescar essas feridas, esses assuntos mal resolvidos em sua vida, que há de se revelar para o outro, para que vocês possam intervir em busca dessa harmonia, desta acolhimento de um para com o outro. Usando aí o texto em Mateus 22, de 34 a 40, aí sim, vai levar a aceitar o outro, mostrar a realidade da aceitação, o perigo da expectativa quebrada. Aceitar o outro é tirar a trave do meu olho. Então, enxergar o outro como ele é, porque nós vamos ver que Deus deu a cada um talentos específicos. Você quer um marido que seja carinhoso, mas ele não tem esse dom de fazer carinho. Ele é uma pessoa seca. Então tem que ter cuidado com isso. Porque você vai para o casamento, cria a expectativa de que a sua esposa vai dançar com você. Né? Coisa simples. Ir para o baile, dançar. Mas ela não gosta de dançar e vocês nunca conversaram sobre isso. Daqui a pouco estão se casando, a próxima festa ela senta lá na cadeira, não levanta e você quer dançar. Há um problema aí que está acontecendo. Porque vocês não conversaram antes. Houve uma quebra de expectativa, mas silenciosa. Vocês não conversaram sobre isso. Então, desde a intimidade do casal, né, de repente essa intimidade que você tem expectativa com sua esposa, com seu esposo, ela tem que ser conversada. Em sexualidade, estou falando, tem que ser conversado. Quais são suas expectativas em relação à sexualidade com o seu noivo, com a sua noiva? Porque senão, depois que casa, como é que fica? Ela não é tão quente como eu esperava. Ele não é. A frequência dele não me agrada. Tem que conversar sobre isso. É disso que nós estamos falando. Conhecer-se um ao outro, conhecer a si mesmo, para que possa, então, partir para o matrimônio com os assuntos todos resolvidos, cultivar as virtudes e trabalhar os defeitos. Lembrando que virtudes só é uma virtude quando o outro percebe minha virtude. Eu posso me achar uma pessoa organizada, mas se ela não me acha organizada, então na visão dela, eu não tenho essa virtude, né? Então eu tenho que conversar sobre isso. Eu me acho, mas ela fala, eu não te acho organizado. Aonde? Que ponto? O que eu fiz de errado? Como é que você quer que a gente mude? Dá para mudar? Não dá? Mas tem que conversar. Aparentemente são coisas pequenas, coisas bobas, mas não dá, entendeu? Se você não resolver isso antes de casar, isso vai se tornar um problemão. Ela criou essa expectativa e vocês nunca conversaram sobre isso. Né? O exagero de uma característica positiva. De repente você se acha alegre, ela até te acha uma pessoa alegre, mas isso pode se tornar uma chatice no relacionamento. Brincadeiras de mau gosto, piadas fora do contexto,
que pode estragar um relacionamento. Essas características, mesmo que positivas, mas se ela for isso de forma exacerbada e se for fora do controle, você pode estar vivendo um personagem dentro do seu casamento. Não é isso. Você tem que ser você mesmo no casamento. E não se transvertir de um personagem achando que está agradando o outro. Característica do casal, criar a característica em comum do casal. O casal é feliz, o casal é brincalhão, o casal é sério, o casal é fechado. O casal também tem que garantir a sua amplitude de característica comum entre você e ele, que vai nortear a forma com que vocês vão levar o seu matrimônio. Para isso, então, para ajudar, nós temos aqui esse exercício da metodologia no módulo 3 da apostila, e são 30 perguntas que você faz. Ele se autoavalia e ela se autoavalia. Ele se autoavalia e ela se autoavalia. 30 perguntas, ó. Aqui, deixa eu ver, pega a câmera, aqui, tá vendo? 30 perguntas. Então, nessas 30 perguntas, eu vou me avaliar como noivo de 1 a 5. Por exemplo, aqui fala: você se acha atraente? Se eu me acho atraente, eu coloco 5. Se eu me acho pouco atraente, eu coloco 1. Né? Depois, outra pergunta, por exemplo: você é generoso? Se eu acho que eu sou generoso, eu coloco 5. Se eu acho que eu não sou, eu coloco 1. E ela também vai me avaliar. Então, nesse exercício, nós vamos ver o gap, aquilo que eu acho que eu sou bom e que a minha noiva não acha que eu sou tão bom. Então, isso vai ser discutido na mesa entre vocês, vai ser discutido o quê? Só a realidade das expectativas que não foram alcançadas. Aquilo que eu achei que eu era bom e que ela acha que eu não sou bom. Então, isso vocês vão ter que conversar entre vocês, né? O casal acolhedor e o noivo, sempre um casal acolhedor estimulando essas abordagens, evitar que eles fujam das coisas mais polêmicas, né? Para que não crie problemas, né? Agora, são 30 perguntas, é impossível que as expectativas se encaixem, né? Sempre haverá a quebra de expectativa. E aí sim, vamos orar por isso, que é assim que você encerra o encontro. Né? Ao final da conversa, um casal acolhedor ora para os noivos, pedindo a Deus, na presença de Jesus Cristo e do Espírito Santo, que esses gaps, essas diferenças se resolvam antes de que ele se ajoelhe diante do altar pedindo o sacramento do matrimônio. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, envie o vosso Espírito Santo sobre ele, sobre ela, o casal acolhedor, ela coloca a mão sobre a cabeça dela, o homem coloca a mão sobre a cabeça do noivo e vai pedindo a Deus que possa sanar e corrigir todas as diferenças e que não deixe, Senhor Jesus, que nenhuma ferida saia daquele ambiente e se prolongue para a vida matrimonial daquele casal. Vai pedindo com poder, usando do seu unção do batismo, como batizado no nome de Jesus, eu peço agora por fulano de tal, por fulana de tal, para que eles se livrem de todas as amarras. Tira, Senhor, as traves dos olhos dele e dos olhos dela, fala o nome do noivo, fala o nome da noiva, para que eles vejam a realidade de quem ele é, de fato, de quem ela é, de fato, e que os dois possam, Senhor, se aceitar mutuamente nas suas diferenças e lhe dê sabedoria e discernimento para conduzir assim esta família para a honra e glória do Senhor Jesus. Cada um ora do seu jeito, né? Mas você pode falar, né, que vou rezar uma Ave Maria para que a gente possa resolver tudo. Ave Maria, vou rezar um Pai Nosso para que nesse Pai Nosso Deus faça a obra em vocês e vocês possam conversar com todo discernimento sobre as diferenças de vocês. E dessa forma encerra o encontro de número 3, esperando que no encontro número 4 já abre com o testemunho deles. Vocês conversaram em casa sobre a diferença? Vocês conseguiram conversar sobre aquilo mais impactante, aquilo que realmente pode ser um problema para a vida de vocês? Aí eles vão abrindo, né, na medida que vocês vão dando liberdade. Que Deus abençoe você que é o casal acolhedor e que você possa fazer dessa aula número 3, desse encontro, terceiro encontro, um encontro realmente
com fervor em Cristo, na unção do Espírito Santo, e que possam levar os casais realmente a meditar sobre a sua vida a dois. Recapitulando, módulo 3, conhecimento de si mesmo, do espírito e do outro. A oração inicial, um casal acolhedor primeiro fala da sua vida, da dificuldade, e cria um ambiente de confiança para que eles possam se abrir, conhecendo-se bem, aceitando-se a si mesmo e ao outro, aceitar o outro. Deus deu a cada um talentos específicos, cultivar virtudes e trabalhar defeitos, o exagero de uma característica, né, positiva e a característica do casal. E depois, finalmente, um exercício, quem somos nós, que trata aí desses 30 perguntas, que vai terminar com a oração de vocês. Deus abençoe. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Quero te ouvir, Pai, na quietude do meu ser. Sejam muito bem-vindos à nossa casa. Em cada oração, O que o Evangelho nos diz sobre isso? Que Jesus abençoe essa união. Amém.